Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como vocês devem resolver as questões de linguagens. Esse método que eu vou ensinar vocês podem aplicar também na prova de ciências humanas. A primeira coisa que você deve fazer quando pegar a prova de linguagens é ler quem escreveu o textinho. Muitas questões do Enem de linguagens têm um texto que acompanha a questão. O jeito errado de começar a fazer a questão é ler o texto, depois ler o enunciado. Essa sequência de leitura da questão não é eficiente, porque você lê o texto e aí você lê o enunciado e na maior parte das vezes você vai ter que voltar no texto para procurar a resposta. E isso não é nada eficiente. Ainda mais levando em consideração que você tem cerca de 3 minutos para resolver cada questão. Então, o método de resolver questão tem que ser bem eficiente. Aqui vai o macete. Todo texto que acompanha a questão enunciado tem quem escreveu, o autor do texto. Nas questões de literatura, muitas vezes cai trechos de obras específicas, por exemplo, um trecho de Machado de Assis. Então, ao invés de ler o enunciado ou ler o texto, você olha primeiro quem é o autor, quem escreveu. Por exemplo, se for Machado de Assis, você já pensa, Machado de Assis, escola literária, realismo, ironia, e aí já vem todas as características do próprio movimento literário que o Machado de Assis tem inserido. Na maioria dos casos, quando você olha o autor, você já consegue responder a questão sem nem mesmo ler o texto. Mas é sempre bom ler o texto, né? Então você olha o autor, se o autor for conhecido, como na maioria dos casos, você já tem um panorama de como você vai responder aquela questão. Depois que você olha o autor, você vai no enunciado, lê o enunciado e depois de ler o enunciado, entender a pergunta, você lê o texto já com o olhar de quem está procurando a resposta. Esse é o método mais eficiente de resolver questões. O mesmo vale para as provas de ciências humanas, né? Por exemplo, uma questão de filosofia, se cai Kant e você já vê no primeiro momento que é Kant, você já sabe mais ou menos qual que é o pensamento do Kant e aí a resolução da questão fica muito mais eficiente. Então, esse é o método. Vê o autor, quem escreveu, lê o enunciado, volta no texto e aí é só sucesso. Se você tem um método diferente para resolver questões ou se você já usa esse método, deixa aqui nos comentários. Tchau!